Tudo bem, manos? Tudo bem, manas? Eu sou o Cliver Germano, sou programador full stack já há 7 anos, mas profissionalmente eu trabalho há 4 anos e eu estou aqui para te ensinar a programar. Eu tive essa iniciativa porque eu já venho dando aulas desde 2018 anos de programação, aulas presenciais, e eu tenho recebido solicitações de pessoas que estão fora de Luanda e algumas pessoas que estão fora do país em que eu possa ensinar programação de uma forma simples e fácil. Então eu decidi tornar isso escalável, para que essas pessoas tenham também um pouco do conhecimento que eu tenho e que eu possa oferecer a elas. Porque que eu criei uma playlist básica em programação. Eu comecei a programar não passando por lógica de programação ou algoritmo. No médio, nós tivemos uma disciplina, uma cadeira sobre algoritmo, em que nos ensinam que nós temos que ter passos sequenciais para resolver algum problema. E sinceramente eu não passei por ali. Eu comecei a programar mesmo já tocando minha mão na massa. A princípio eu não sabia o que eu estava a fazer, só copiava código. Mas consoante o tempo, lá para os 18, 19 anos, comecei a ter mais familiaridade com os termos, com as coisas. E eu passei a também ensinar isso às pessoas. Só que ao decorrer do tempo, programadores mais experientes me diziam sempre: você usa lógica de programação, só que você foi num outro caminho. Porque eu usava as coisas com coerência. Pegava um conhecimento, tentava aplicar em várias coisas e dava muito certo. E era muito bom, né? Então eu passei a explicar isso também nos meus alunos presenciais. E eu não vou mentir, esse método não funciona com todo mundo. Mas 90% dos meus alunos presenciais que já estiveram comigo, porque eu dou aulas ao domicílio, gostaram do método e hoje trabalham. Muitos trabalham, uns trabalham comigo. E não tem um porquê também espalhar isso ao mundo, dar o conhecimento às pessoas para que eles possam. Então a gente vai também começar a programar com a mão na massa e com uma linguagem já de programação. Eu não quero ensinar como todo mundo faz. A gente vai na linguagem em Portugal, escreve os códigos em português, depois vai na linguagem C, depois escolhe uma outra linguagem. Isso para mim é muito tempo perdido, pode atrapalhar as pessoas que são iniciantes. Então se ele quer programar, vamos ensinar ele a programar. Só que de um jeito mais didático, menos técnico, para que essas pessoas possam realmente programar. Então, eu preparei aqui um programa, um pequeno programa, para que a gente possa seguir ele sequencialmente e assim vocês possam também pegar cada tema e investigarem, para que quando esperarem o vídeo novo, poderem ficar relaxados e tendo mais conhecimento de fora. E assim a gente pode trabalhar e nos entender ainda muito, muito mais. Cada tema que consta aqui será explicado com teoria, prática e alguns exercícios. Assim vocês vão ter um conhecimento muito detalhado da coisa. Eu vou fazer o possível, vou dar o meu melhor para poder detalhar cada tema e assim vos poupar o trabalho da investigação. Acredito também que isso é o básico que os programadores gostam de usar. A gente vai falar sobre conceitos e lógica de programação como primeiro tema. É uma parte mais conceitual, mais teórica. Mas eu espero que vocês assistam porque vai ser muito importante. Tudo que tiver abaixo, variáveis, impressão de dados ou informações, estruturas condicionais, tudo vai englobar o primeiro tema. O primeiro tema vai ser o ponto de partida. Eu vou dar aqui uma descrição. Conceitos e lógica de programação basicamente é tudo que é resumido à programação. Deixa-me te dar aqui um exemplo. Conceitos é o que você conhece sobre alguma coisa. Lógica é o que você aplica com base nesse conhecimento de uma forma mais coerente. Por exemplo, você sabe, você olha para uma chinela branca, você sabe que aquilo é uma chinela branca.
Você olha para um rato, você sabe que aquele é um rato. Por quê? Porque alguém te ensinou que aquilo é um rato e tem características de rato. Alguém te ensinou que aquilo é uma chinela branca, aquilo tem características de chinela branca. E onde que se aplica a lógica a isso? Você sabe que a chinela não se usa para vestir. Não. Você sabe que a chinela não se usa como chapéu. Não se usa para se colocar na cabeça. Então, você está usando a lógica, tá? A lógica, ela aplica-se com base no conhecimento que você tem. Tu sabes o que é algo, tu sabes para que serve algo. Agora, como é que você aplica isso? Isso é a lógica. Você aplica as coisas com coerência. Então, essa é a lógica de programação. A gente vai passar sobre os conceitos, vocês vão saber o que é e também vão saber como é que se trabalha com isso de uma forma coerente. Então, isso é lógica de programação. Conceitos é você ter o conhecimento da coisa. Lógica de programação é a sabedoria dos conceitos, tá? Você pega os conceitos ou o conhecimento que você tem sobre as coisas e aplica de uma forma coerente. A gente vai falar também sobre variáveis e constantes. As variáveis e constantes basicamente são recipientes de valores. Elas guardam informações no teu computador, tá? Quer seja o nome de alguém, quer seja a idade de alguém, o estado civil de alguém, guardam informações de algo ou dados sobre alguma coisa. A gente também falará sobre impressão de dados ou informações. O que é isso? O tema acima fala sobre variáveis e constantes. Mas se você guardou um valor, tu tens um dinheiro, você guardou, você tem que usar isso. Então você precisa usar os valores das variáveis em alguma parte do teu código, em alguma parte do teu programa. Você pode mostrar esse valor, você pode subtrair esse valor, você pode atualizar esse valor, você pode excluir esse valor, ou essa manipulação das informações ou de dados. Então a gente também vai passar. Falaremos também sobre arrays e matrizes ou listas. É basicamente variáveis, tá? Só que as variáveis acima e as constantes, elas guardam exclusivamente um único valor. Os arrays guardam vários valores. As variáveis guardam o nome de alguém, a idade de alguém, o estado civil de alguém. Já os arrays ou as matrizes guardam a lista de pessoas, guardam as idades das pessoas, guardam plural, tá vendo? Ou as variáveis constantes guardam no singular, os arrays guardam no plural. Então, um guarda um valor, outro guarda vários valores. Mas isso a gente vai também detalhar. Falaremos também sobre operadores, operações que a gente pode fazer no nosso programa. A gente pode fazer operações aritmétricas, somar, subtrair valores, multiplicar valores, achar a raiz quadrada de um valor. A gente pode atribuir um valor a um sítio, podemos atribuir um valor a uma variável, podemos comparar esses valores, podemos condicionar esses valores, saber se um é maior que o outro, se um é igual ao outro, se um é diferente do outro. Fazer também a jogada do lógico, dizendo assim, ver se um valor é igual ao outro e também se o outro valor é diferente do outro. Por exemplo, eu quero saber se o A e o B são iguais. E ao mesmo tempo também quero saber se o C e o D são iguais. Então eu preciso aplicar operadores lógicos. E tem os operadores ternários. É meio um pouco controverso explicar aqui, mas quando a gente tiver a falar sobre operadores, vamos passar a detalhar melhor sobre este operador. Falaremos também das estruturas condicionais. As estruturas condicionais, elas servem para a gente dar decisões no nosso programa. Imagine que você está a escrever um programa e chega a uma certa altura que você espera um valor. Esse valor pode vir de um outro sistema, pode vir do usuário, a pessoa que está a trabalhar com o nosso programa. E geralmente esse valor pode não ser o que você esperou. Então tu tens que fazer algo no teu programa que, se o valor esperado bater com o que você espera, então o teu programa faz alguma coisa. Mas se não for o valor esperado, então o teu programa tem que fazer outra coisa. Então é uma condição. Você precisa fazer com que o teu programa decida o que vai fazer quando algo acontecer.
Então, guarda isso no teu coração e diz que isso é uma estrutura condicional, tá? Estrutura de repetição, a gente vai falar sobre while, do while, for e outros, né? O que é outros? As estruturas condicionais elas servem para a gente repetir uma instrução ou repetir um fluxo, né, do nosso código, e assim que esse ciclo ou esse fluxo ser concluído, a gente pode seguir na forma normal do nosso programa. Como por exemplo, se a gente precisa que o nosso programa conte de 1 até 30, ou que o nosso programa chame uma pessoa 30 mil vezes, a gente pode. Uma única instrução, a gente pode fazer com que essa instrução seja repetida até 30 mil vezes. E a gente pode usar uma estrutura condicional, while, do while ou for. Por que eu coloquei outros? Coloquei outros porque cada linguagem tem os seus recursos, tá? Tem as suas features. Então, o JavaScript não tem só o while, do while e o for para que ele faça a estrutura condicional, tá? Para que ele faça a iteração entre valores. A estrutura condicional e iteração estão ligadas. Então, existem outras coisas. Assim como o Java não tem também só o while, do while, for. Existem outras formas de a gente iterar valores no Java, assim como no PHP, assim como no Python. Existem outras formas de a gente iterar valores. Por isso eu coloquei outros. E eu aqui só vou explicar as outras formas de iterar valores com o JavaScript. A gente falará também sobre estrutura de tratamento de erros. É muito importante isso. E hoje em dia muitos programadores, quer sejam pleno, quer seja júnior, não fazem códigos com tratamento de erros. Eles só sabem que ele programou, não sei se testou e está a funcionar e está aí o programa. Mas a gente não sabe como é que é o comportamento do nosso usuário. Às vezes a gente espera um valor e esse valor pode causar bug na nossa aplicação, pode fazer que a nossa aplicação pare. Então, para que a nossa aplicação não pare e tenha uma exceção em que recebeu o valor, não gostou desse valor, fez mal no teu programa, mas o teu programa não parou e mandou uma mensagem no usuário. Então, tu precisas fazer isso. Chama-se tratamento de erro. Imagine que tu tens uma aplicação que faz uma solicitação para uma outra aplicação. Faz uma solicitação para um outro servidor. E aquele servidor está inativo. Lá aconteceu alguma coisa, a energia não restabeleceu. E a tua aplicação não precisa daquela informação. E se ela vai buscar aquela informação naquela aplicação e quando retorna a resposta, vem uma resposta em que o erro, quem entende é programador, vem o tipo de erro, mensagem de erro, a linha que deu o erro e o ficheiro. O nosso usuário final não conhece isso. Nunca vai conhecer isso se ele não for programador. Então precisas colocar alguma coisa que quando a tua aplicação ir buscar a informação no outro servidor, ter um response da informação, e que não for de agrado com aquilo que você queria oferecer ao usuário, coloque uma mensagem normal. Como por exemplo, temos erro na comunicação, por favor tente mais logo. Simples assim. Então isso é feito com tratamento de erros. Falaremos também sobre métodos e funções. Métodos e funções eu posso explicar como se fossem as variáveis. As variáveis guardam um valor e esse valor pode ser utilizado mais para frente de algum jeito. Os métodos ou funções não guardam valor, guardam instruções. E essas instruções podem ser reutilizáveis. Eu costumo dizer nas pessoas que métodos é basicamente um agrupador de instrução, tá? Em que você pode reutilizar a hora que você quiser, tá bom? A gente falará também sobre tratamento de frases ou string, tá? É muito importante isso. Por vezes a gente trabalha com ficheiros e esses ficheiros têm dados, né? Tem algumas informações, precisam ser transformados em um outro formato, de um outro ficheiro. Precisamos, por exemplo, um ficheiro vem com formato XB e a gente precisa transformar em YX. Isso a gente precisa trabalhar com strings, tá?
Mas basicamente trabalhar com string é você ter um texto, ok? Tens um texto e você pode transformar esse texto em outra coisa, ou pode recortar esse texto, ou pode não usar esse texto, fazer manipulação nesse texto, tá bom? E dessa forma também podemos manipular os números, manipular data e hora, com valores booleanos também. A gente pode fazer essa manipulação com textos, números, data e hora e valores booleanos, que são valores true ou false, né? Valores que diz que algo é verdadeiro ou algo é falso. Quando estivermos a falar de variáveis, a gente vai passar também a falar sobre os valores booleanos. E por último, o penúltimo tema, a gente vai falar sobre expressões regulares. Uma coisa muito importante que muitos programadores aqui não usam com frequência. E a gente tem conhecimento disso, e a gente não quer aprender isso. A gente vai para um site, por exemplo, e o site nos pede e-mail, e nos pede número de telefone, nos pede nome e senha. Se a gente não coloca o e-mail corretamente, se a gente não colocar um nome, um arroba, um domínio e um ponto .com, ou um ponto .ao ou um ponto .co.ao, é claro que esse site, se tiver bem, se tiver com os ifs a trabalharem, que as pessoas continuam a trabalharem, e não tiver um tratamento de expressão regular no e-mail, isso dá erro. Ele não te deixa você cadastrar. Se você não coloca um arroba no teu e-mail, ele não te deixa cadastrar. Se você não coloca um ponto .ao ou um ponto .com ou um domínio, não te deixa cadastrar. Expressões regulares, basicamente, eles criam um padrão nas tuas strings, nas tuas entradas de dados, para que sejam obedecidas ou estabelecidas. Por exemplo, tu que és aulano, por exemplo, tu sabes que o nosso número de telefone começa com 9. Você não vai querer que um teu usuário, tu tens uma rede social, por exemplo, que é escrita por você, não vai esperar que um usuário coloque um número, e você sabe que a tua rede social é só para Angola. Não vai esperar que o teu usuário coloque um 9, 823, por exemplo. Não, precisa de 923, porque é o correto. Então, tens que criar um padrão para a tua string, para o teu campo de texto, dizer que o primeiro número a ser deixado tem que ser 9. E isso tudo quem faz ou isso tudo é resolvido com expressões regulares, tá? E por último, são as considerações finais. A gente vai fazer exercícios, vai pegar tudo que a gente aprendeu e aplicar em um único projeto. Eu sou o Clive de Germano, espero que você gostou do vídeo e eu espero muito que você assista todos esses vídeos. Por favor, compartilhe para outras pessoas. E não te esqueça de te inscrever no canal. Vamos ficar por aqui e até a próxima.